Olá, pessoas, tudo bom com vocês? Começando mais um EloCast, o podcast da Elo, mais uma parceria da Elo com a Somos. Estamos aqui hoje para falar mais de família, né? A gente sempre fala de adoção, a gente vai falar de uma coisinha diferente, que é o apadrinhamento, né? Diferente para alguns, não para mim. Faz parte da minha história também, a gente vai contando aqui. Então, hoje estou com a doutora Suelen, com a Tasta, psicóloga, dupla, parceira, amiga, entre outros. E aí eu vou pedir para vocês se apresentarem, e aí depois a gente vai conversando, né, sobre apadrinhamento, que é o tema de hoje. Tudo bem? Tudo bom? Meu nome é Suelen Rabelo Dutra, sou juíza da infância, atuo em Gravataí. Quero parabenizar o Peterson e a Somos por esse trabalho incrível. Falta muita informação no âmbito de adoção, apadrinhamento. Então, o trabalho de vocês, assim, ó, é excepcional. E eu me sinto muito honrada por esse convite. Estou muito agradecida. Espero que eu consiga passar informação relevante aqui, né? Vai passar, a gente tira. Ótimo. Olá, meu nome é Tácita, eu sou psicóloga, sou voluntária técnica na Elo, também atuo como perita no Tribunal de Justiça. Faço parte da coordenação do apadrinhamento afetivo na comarca de Gravataí e também atuo em outros projetos da Elo. Então, tá. Vamos começar falando, né? Perguntar primeiro para a doutora, a questão mais jurídica e legal. O que é o apadrinhamento? Olha, esse instituto é muito confundido, porque o apadrinhamento não tem nada a ver com a adoção. Não é uma adoção. Pelo contrário, o apadrinhamento é justamente para quem não quer adotar. O apadrinhamento não gera guarda, não gera responsabilidade. O apadrinhamento é aquela situação em que a pessoa vai ajudar, normalmente adolescentes, a terem um pouco de afeto, a se estabilizar, a dar momentos de alegria, leva no parque, leva na sorveteria, leva para viajar, vai proporcionar àquela criança e àquele adolescente bons momentos sem ter qualquer obrigação legal, sem ter guarda. Muitos me perguntam assim, Peterson, mas eu vou ter que financeiramente contribuir? Não, não tem nada a ver. O apadrinhamento pode, claro, ser financeiro, mas pode ser social. É bem-vindo. É bem-vindo, claro. Mas pode ser social, pode ser esportivo, pode ser cultural. O apadrinhamento é quem está a fim de dar amor, quem está a fim de pegar aquela criança e transformar a vida dela. Ele é previsto como medida de proteção? Não. Não. Não é uma medida de proteção. Na verdade, o apadrinhamento... Deixa eu tentar falar em termos bem leigos, assim, para que os ouvintes entendam. Eu também. O apadrinhamento, ele nem fica na medida de proteção. Ele não fica naquele processo. Fica num apenso, é um outro processo. E que ali o padrinho vai... É mais uma comunicação, porque não tem nem decisão. O padrinho vai dizer, olha, esse final de semana eu vou viajar com o meu apadrinhado. Aí precisa, claro, de uma certa comunicação. Mas é previsto no ECA. É previsto no ECA, Tem todo um regulamento ali. Tem um regulamento, tem que se preparar, tem que ser habilitado para apadrinhar, tem todo um regulamento. Mas o que as pessoas confundem é que, eu vou apadrinhar e eu vou ser responsável pela criança. Não vai ser responsável pela criança. Claro, no momento que tu sai para fazer um passeio com aquela criança, ela está contigo. Mas não é uma guarda. Não tem essa relação que as pessoas confundem muito. Tanto que tem um veto, né? Exatamente. Tem um veto, exatamente. Está vetado isso. Para quem quer o desejo de adotar, ele não é permitido. Quem está na fila de adoção não pode apadrinhar. Se está cadastrado, está lá habilitado na fila de adoção, não pode apadrinhar, para que não haja essa confusão. Porque, às vezes, vou apadrinhar, daqui a pouco me aproximo demais e vou adotar. Tá, mas e aí como é que fica a fila de adoção? Haveria uma certa burla na fila de adoção. Isso não pode. O apadrinhamento é proporcionar bons momentos para aquela criança. O que acontece muito é o adolescente sair do abrigo, fechou 18 anos, não está mais sob a tutela do Juizado da Infância e Juventude. E aí, para onde ele vai? Ele precisa de uma referência. Tá, vai ter lá a casa dele, vai ter os estudos dele, mas é bom quando tem até alguém para dar um conselho, para alguém para dar um rumo. O apadrinhamento é nesse sentido. Assim, eu sempre falo que o apadrinhamento, para mim, ele chega, uma opinião pessoal agora, chega a ser mais bonito que a adoção. Porque a adoção, às vezes, não é sempre, mas às vezes mistura o sentimento pessoal. Eu não consigo ter filho, eu quero adotar. Ou, eu quero alguém para me cuidar na velhice, então eu vou adotar. O apadrinhamento, não. É dar sem esperar nada em troca. Existe um desprendimento maior, né? Desprendimento maior.
Então, assim, para mim, é o Instituto... Eu fiquei muito feliz quando o Peterson me disse que esse era o tema, porque, assim, para mim, o instituto mais bonito que tem na infância é o apadrinhamento. Realmente, para mim, assim, é dar amor sem receber nada de volta. E ele pega ali no direito à convivência familiar comunitária, né? Sim. Uhum. Essa que é a justificativa do apadrinhamento. Exatamente. Cria um vínculo social, né? Porque, querendo ou não, quando estão no abrigo, fica um pouquinho aquela coisa discriminatória, assim, está no acolhimento, não tem um cuidado individualizado. Às vezes tem 20 crianças no abrigo. Uhum. Então, não tem aquele cuidado, não é uma mãe cuidando de um filho, não é individualizado. E o apadrinhamento vem para colocar aquela criança e aquele adolescente em sociedade. Pertencimento, dar momentos felizes para aquela criança, para aquele adolescente. Quem se habilita para apadrinhar tem, assim, para mim, todos os... Como é que eu posso falar? Todos os louros, como dizem. Porque realmente é um instituto muito bonito. E, assim, o apadrinhamento, ele é um programa, né? Mas ele tem a sua previsão legal e tudo, mas não são todas as comarcas que dispõem. E o judiciário até nem é o papel do judiciário fazer essa... colocar em prática o projeto. O judiciário autoriza, o Ministério Público fiscaliza, enfim. E aí, agora eu já vou entrar com a taça. Então, algumas comarcas, né? Então, vamos puxar o nosso peixe aqui também, que tem uma parceria com a Elo, que é onde a gente consegue desenvolver a etapa inicial, pelo menos, do projeto, né? E aí, como é que é isso? Assim, como é que funciona para começar esse apadrinhamento, assim, nos municípios, na cidade, enfim? Bom, na verdade, assim, acho que é importante falar que o apadrinhamento foi o que me trouxe para a Elo, né? Não posso esquecer disso, né? Conheci a Elo a partir de um projeto que nós estávamos implementando numa instituição onde eu trabalhava. E, a partir daí, eu conheci a instituição e logo já iniciei como voluntária nos grupos de apoio no apadrinhamento. Então, o apadrinhamento afetivo vem bem dentro daquilo que a doutora já bem colocou, dentro da sua proposta. E, claro, que existem alguns requisitos, né, e toda uma preparação que a gente entende como necessária. Afinal de contas, ainda que não tenha um compromisso legal de uma guarda, mas existe um comprometimento afetivo. E a gente está falando de crianças e adolescentes que já viveram muitas rupturas, muitas perdas, abandonos. Então, o que a gente busca evitar no nosso projeto, né, na proposta que a gente tem aqui junto com a ELA e a parceria que a gente tem com o tribunal, é exatamente compor uma proposta, um projeto onde a gente vá preparar essas pessoas da melhor maneira possível para que elas realmente possam entrar na vida dessas crianças e desses adolescentes de forma contínua e para sempre, que é o que a gente quer. Então, assim, dentro das etapas, primeiramente, a gente abre inscrições, a gente faz parcerias, né? Então, a gente tem algumas comarcas que a gente já tem parceria, normalmente a gente abre as inscrições. O nosso grande desafio hoje ainda é a divulgação, né? Porque a Ela, então, não tem muitos recursos, né? Para que possamos conseguir isso. Esse trabalho é voluntário, tá, gente? Todo o trabalho da Elo, inclusive essas parcerias com o judiciário, enfim, é sem retorno financeiro. Então, a gente... nossas redes sociais e a nossa boca para fazer, assim. Então, a gente faz todo mundo voluntário. Então, às vezes, é a dificuldade de chegar nas pessoas que têm interesse, né? Exatamente. E aí, no momento que nós abrimos as inscrições, né, a gente vê, normalmente com a instituição, qual é o número de adolescentes, que a grande maioria são adolescentes, né? A gente tem que falar sobre isso, crianças menores vão para a adoção. Então, a gente está falando de adolescentes que têm uma difícil possibilidade de colocação em família substituta ou até mesmo de retornar para sua família de origem. E, a partir disso, a gente busca no apadrinhamento afetivo exatamente essa convivência familiar, comunitária, né? Expandir a sua rede de apoio, principalmente após a maioridade. Então, tem muitos afiliados que vão para o apadrinhamento com 16, 17 anos e, às vezes, os padrinhos nos questionam, tá, mas ele já vai fazer 18, sim, mas é exatamente isso que a gente quer compor. Não é para tu acolher ele na tua casa, não é para te assumir, mas para que ele tenha referências, porque a referência dentro do abrigo, ela é uma referência institucional e ela vai se romper a partir dos 18 anos. Isso é inevitável, porque é o que a gente sempre dizia quando trabalhava em acolhimento. Sai um e entra mais um no lugar, né? Então, infelizmente, não tem como dar essa continuidade. Então, assim, dentro do projeto em si, a gente abre as inscrições, as pessoas preenchem a ficha e, a partir disso, a gente programa, então, as oficinas preparatórias, né? Hoje, a Ela, então, compõe 5 oficinas preparatórias e cada oficina a gente vai estar trabalhando as demandas que a gente entende que são necessárias para a preparação desses padrinhos.
A gente tem, assim, uma média de 1,5 a 2 meses a preparação como um todo, né? Então, a gente tem as oficinas, depois tem a etapa das entrevistas individuais, que normalmente ocorrem junto com as instituições de acolhimento. E após isso é que eles vão, de fato, conhecer os afilhados através de vídeos, né? Toda uma preparação dando um protagonismo para essa criança, para esse adolescente do acolhimento. Então, assim, essa etapa, às vezes, é uma coisa que as pessoas questionam muito. Nossa, mas é muito burocrático. Ah, tem que se inscrever, tem que mandar documento. É muito parecido, em alguns momentos, até com a habilitação para adoção. O nosso processo. A documentação é a mesma. A documentação é a mesma. Até tem as oficinas, que se a gente for comparar com o PPA, é muito parecido. Por quê? Porque a gente entende que essas pessoas têm que ter um entendimento, uma compreensão da responsabilidade afetiva que elas estão firmando no momento que elas querem entrar no apadrinhamento. Porque as experiências que a grande maioria das instituições tinham antes de fazer a parceria conosco era o quê? Apadrinhamentos, onde os padrinhos simplesmente desapareciam, né? E as crianças ficavam ali, de novo, reeditando esse abandono. Então, a gente entende que essas oficinas que vão trabalhar várias temáticas relacionadas ao acolhimento institucional, a vínculos, a motivação, preparação para a maior idade, as diferenças, né? Que não é uma adoção, que é o apadrinhamento. E eu acho que tu falou, né, vamos voltar um pouquinho. Quem são essas crianças e adolescentes que vão para o apadrinhamento? A maioria delas, Perfil, é como a Tácita disse, a maioria já está quase saindo do abrigo. E tem que ser uma prioridade, porque a partir do momento que sair do abrigo, aí não tem mais referência mesmo. Já está no abrigo porque está sem família. Então, saiu de lá, precisa de alguém para dar algum norte na vida daquele adolescente, daquele jovem. E é o momento mais importante para esse apadrinhamento. E realmente difícil criança ir para lá, porque criança é adotada. Então, a criança fica um tempo no abrigo e Porque depois sai. Às vezes a gente fala, porque a adoção é a última medida. Não, o apadrinhamento, às vezes, é quando tu já não conseguiu, né? Exatamente. Normalmente vai para apadrinhamento, não conseguiu a adoção. E não consegue a adoção quando o perfil não se encaixa, quando já está mais na maioridade. Aí fica mais difícil. Normalmente querem bebê, no máximo 3 anos. E por isso também é tão importante essas oficinas e preparar esses padrinhos. Até eu já notei que nas oficinas, às vezes sou convidada para ir, surgem perguntas que a gente vê que surgem as perguntas que são as que as crianças fariam e que são difíceis de responder. Teve uma situação de um rapaz lá que nos perguntou, tá, e se a criança virar para mim e disser que quer ser adotada? Aí eu falei, olha, eu acho que tem que falar a verdade, mas eu vou passar a palavra para a Tácita. Porque a gente se pega numa situação que, às vezes, eles mesmos nos provocam e perguntam coisas que o adulto não sabe responder. Então, tem que estar preparado, tem que fazer oficina, tem que estar habilitado para esse apadrinhamento. E eu acho que entender o teu papel como padrinho, né? Esse é o mais importante. Isso a gente fala muito na oficina. Essa pergunta, ela é totalmente comum. E a gente traz, inclusive, uma oficina onde a gente trabalha isso, né? Alguns questionamentos, dúvidas, questões Até que porque vão quem surgir. está no abrigo, eles querem vazar do abrigo, né? Então, é a minha chance de sair. Então, a tenteada é livre, então... E o que acontece às vezes, né, Peterson? Já ouvi alguns padrinhos, né, em situações assim, o afilhado perguntou, eu disse, não, agora eu não posso. Agora eu não posso, a minha casa é pequena, eu não tenho como te adotar. Então, a gente sempre instrui. Não, tu tem que deixar muito claro qual é o teu papel. Porque tu ser padrinho não quer dizer que tu vai dar menos amor se tu fosse pai. Tu pode ser uma referência tão importante, ou às vezes até mais significativa nesse papel, do que se tu fosse adotar o teu afilhado. Então, acho que eles consigam ter sempre essa abertura, essa clareza, essa transparência na comunicação, para não criar uma expectativa. Porque, sim, pode-se criar fantasias. Mesmo que tu diga para a criança, e a gente tem as oficinas com as crianças também, acho que isso é importante, a gente faz oficina com os adolescentes, assim como a gente faz com os padrinhos, exatamente para conseguir desconstruir alguns tabus, algumas ideias, né, de que não é uma adoção, é um apadrinhamento, mas que pode ser um vínculo permanente, mesmo que seja através do apadrinhamento, mas que não se crie uma expectativa, porque às vezes na convivência eles vão criar fantasias. A gente ouve muito isso. Mas eu vi lá que na casa do meu Dindo, da minha Dinda, tem um quarto a mais, eu poderia morar lá. Então, a gente conseguir trabalhar isso com eles, né? É possível ter um vínculo, é possível constituir uma relação de rede de apoio, de carinho, de amor, ainda que não seja através de uma adoção. Então, acho que esse é sempre uma pauta que a gente traz em todas as oficinas, acho que nunca vai sair, assim. Porque é muito comum os padrinhos realmente questionarem isso. E às vezes eu lembro assim, né? Tá,
todo mundo sabe, né? Mas para quem não sabe, a gente tem pessoas novas assistindo. Eu conheci o Lucas em 2013, né? Através do apadrinhamento, pelo meu entendimento na época, de achar que eu jamais seria pai, e eu não tinha intenção nenhuma em adotar, né? O Lucas, ele com 8 anos, ele foi destituído com 8, eu conheci ele com 7, e aí eu adotei ele com 9. Porque na época, uma adoção de 9 anos era adoção considerada super tardia, ninguém na fila tinha para adotar. E eu entrei com pedido de guarda dele, que foi um outro caso específico. Porque não tinha ninguém que tinha interesse em adoção. Hoje não vai para apadrinhamento com menos de 10, 11, 12 anos, porque até 9 anos, 8 anos, tu acha ainda famílias, né? Pessoas. Mudou um pouco a cultura, a ideia de adoção também. E eu lembro que até o último dia que ele veio, o processo já estava finalizado, só faltava assinar para ele vir para casa. Ele tinha que me chamar de padrinho. Eu deixava bem claro, porque se desse alguma coisa errada, eu não estava alimentando aquilo ali, né? E hoje a gente vê pessoas super ansiosas como uma forma... E aí passa uma mensagem, então metade da culpa é minha, passa uma mensagem errada que o apadrinhamento pode ser um atravessamento, pode ser uma forma da adoção ser mais rápida. O meu mais rápido foi 2 anos. Então, se eu tivesse me habilitado para uma criança de 9 anos, eu não esperaria 2 anos na fila. Seria mais rápido do que foi. Então, como é que a gente desconstrói um pouco essa ideia, né, de que... também, eu tive várias coisas na época, assim, quando a gente apareceu em reportagem de pessoas dizendo que achavam que, por eu ser homossexual, só através do apadrinhamento que eu poderia adotar. Nunca tive nenhuma questão sobre isso, assim. Então, é uma questão cultural que ainda o apadrinhamento ele é de difícil entendimento das pessoas, né? Então, não sei, o que vocês acham um pouco disso, assim, dessa ideia de que isso vai ser mais rápido, assim? Na verdade, agora não pode. Né? Não pode. É essa confusão que fazem. Eu vou apadrinhar e vou acabar ficando com essa criança. Não tem como. Não vai. Não vai. O padrinho é diferente do adotando. E se tiver na lista de adoção, nem pode ser padrinho. Então, são institutos diferentes. Por isso que eu falei aqui no início que não tem essa guarda. Não tem responsabilidade. Uhum. Não vai encurtar o caminho pelo apadrinhamento. Não vai. Claro, a época era outra, a lei era outra, era outra história, um outro contexto. Hoje não vai encurtar. E essa questão desse veto não tinha na minha época também. Mesmo que eu apadrinhei sem interesse em adoção. Né? Aconteceu um negócio depois ali. Mas a gente trazer isso bem claro que hoje nem começa. A gente tem muito isso na infância, né? Principalmente o bebê. As pessoas alegarem vínculo com o bebê. Sabe que o vínculo é do adulto para a criança. Eu sou cuidadora sei lá, eu trabalho no hospital. Hoje eu mostrei para Tassi uma coisa assim. Eu trabalho no hospital e tem uma criança que está lá, e aí como é que eu faço para adotar? Não faz. É o que mais acontece. E as pessoas não fazem por mal, realmente elas não têm conhecimento. Elas acham que, tá aqui, eu vou mostrar o meu vínculo e eu vou adotar. Uhum. Não dá. Tem uma fila lá esperando. E não é só a fila, tem a fila e tem que encaixar com o perfil ainda. Uhum. Tem mais isso. Tem que fazer como é que fala? A ligação entre um e outro, o match, como falam. Tem que fazer, eu vou colocar, eu quero uma criança de 0 a 3 anos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Tem mais isso. E tu já tem que estar habilitado e pronto quando essa criança surgir. Exatamente. Não é depois que a criança surge que tu vai... E o processo de habilitação não é assim tão simples. Tem toda uma perícia, tem tudo. Então, são institutos totalmente distintos. Quem vai adotar não vai apadrinhar e vice-versa. É que nem notícia, né? Quando vem, a gente recebe muito. Quando vem tragédia, alguma coisa assim. Uma criança foi achada numa sacola, não sei o quê. Aí aparece um monte de gente dizendo que quer adotar. Que não vai. Não é que nem bicho de estimação que a gente faz. Que dá essa impressão, assim, a criança está lá abandonada. Mas não, existe... E parece que é só ela, né? Se fosse pra mídia todas as histórias que a gente vive na infância, essa comoção ia ser muito maior, assim. E acho que a motivação que leva a pessoa a buscar o apadrinhamento, ela é muito distinta de uma adoção. Né? Primeiro que a gente está falando da disponibilidade de tempo. O padrinho, ele não vai ter uma convivência diária com o seu afilhado. Inclusive, essa convivência é um outro planejamento que a gente faz junto tanto com o afilhado, porque se a gente está falando de um adolescente, ele também tem uma rotina. Ele vai para a escola, às vezes ele faz jovem aprendiz, ele faz um curso profissionalizante, ele tem
aulas, ele faz natação. Enfim, ele também tem uma agenda e a partir dessa agenda que a gente vai conciliar quando que ele vai para esse padrinho. Que pode ser a cada 15 dias. Já tive apadrinhamentos onde era uma vez por mês e que deu super certo. Então, é uma outra disponibilidade de tempo, né? É uma outra forma ali de relação. Quer dizer, esse padrinho, ele não vai estar indo na escola, a não ser que ele queira. Ele não vai participar de consultas médicas, a não ser que ele queira. Porque quem vai seguir sendo responsável é o acolhimento. Tem apadrinhamento que passa as férias com o padrinho, mas tem outros que não tem nem pernoite. Exato. Né? E vai do que for melhor naquele caso. Para a criança, para o adolescente. Esse é o protagonismo, né? Também tem que respeitar a vontade do adolescente. Tem padrinho, vai com padrinho. Não, tem que respeitar a vontade dele. Claro, incumbe ao padrinho conquistar essa confiança, conquistar essa vontade dele. Claro que isso incumbe ao adulto, ao padrinho, a gente sabe. Mas também tem que ser respeitada a vontade do apadrinhado. As crianças que estão ali já sofreram muito. Então, elas não se soltam assim tão facilmente. Eu não vou chegar lá e dizer, vem cá, vou te apadrinhar, vou te levar. Não funciona assim. Porque quem está ali tem um histórico de sofrimento. Então, não é assim tão fácil. Tem toda uma conquista, toda uma preparação. E tem que ser respeitada a vontade da criança. Às vezes, ela... Não, agora eu não vou, não estou preparada para isso. Eu não consigo ir para uma família ainda. Eu só me sinto acolhida aqui no abrigo. Acontece. Então, a gente tem que respeitar os dois lados. E é muito comum isso, sabe, doutora, assim, de acontecer, deles iniciarem essa relação e os padrinhos virem muito com uma visão de benevolência, de caridade, e ali a gente já dá uma situada, né? Porque quando tu faz uma caridade, muitas vezes as pessoas fazem a caridade buscando algum retorno. Tanto que a gente não faz apadrinhamento no final do ano. Exato, não dá. Porque as pessoas querem postar na rede social e curar suas mazelas que fizeram o ano todo. Isso é outra coisa que nem pode, né? Não pode postar foto em rede não, social. Tipo, olha, eu apadrinhei, botar o textão, né? E alguns querem. Mas eu não posso postar foto, eu não posso ir no abrigo, eu não posso ver as outras crianças. Eu já tive vários casos de as pessoas oferecerem presente de Páscoa, Dia das Crianças, não sei o quê. E aí eu falei, então tá, deixa quando eu trabalhava em abrigo também, ou pode deixar na ela, ou deixa na administração. Não, mas eu quero entregar para as crianças, tem que tirar foto. Então, tu não quer fazer o bem, tu quer aparecer. Então, assim, e aí nisso as pessoas não, então não vou levar. Ok, tua consciência. Mas na oficina se faz esse filtro. Né? E a gente tem isso. E o apadrinhamento tem essa falsa ideia de que tu vai garantir teu lugar no céu, né? Não vai, porque assim, até a questão do vínculo. Né? A gente trabalha uma oficina que a gente fala só sobre vínculo. Exatamente como que essas crianças chegam, até a forma de se falar parece ruim, mas quebradas, né? No aspecto emocional dentro do abrigo, de experiências muito ruins, de referências péssimas. E a partir do apadrinhamento, ela pode buscar ressignificar essas figuras, mas a gente não está falando de um processo que é rápido. Então, a gente está falando de anos de construção. E, às vezes, num primeiro momento, no primeiro não, que o afilhado diz, não, eu não quero ir, não, porque ele não quer mais, porque ele não gosta de mim, porque... Não é isso, ele está com medo do que é novo. Mas é bom, lá em casa é ótimo. Ok, mas é novo, tu é uma pessoa estranha. E as experiências que ele teve até aqui foram muito ruins. Então, ele sempre vai esperar o pior das pessoas que se oferecem, que oportunizam um cuidado para ele. E eu lembro que quando a gente começou a construir junto a questão do apadrinhamento, que a gente fez um piloto junto, né? Esse formato que agora está no... É o formato do projeto que está no tribunal. Que a ideia inicial era... a nossa dúvida... Porque nós pegamos uma época ali, acho que era 2015, 2016. Que o apadrinhamento em muitas comarcas, ele era até mal visto, assim. Como atravessamento, ou teve várias oportunidades que não deram certo, em algumas outras formas de acontecer, principalmente pela forma que as crianças conheciam, né? Mas essa época, eu lembro que era a época que começou a história da busca ativa, a história na adoção, e que tinha... Daí ali foi, acho que logo pela época começou a aparecer o aplicativo e coisa. Eu falei, não, quem sabe a gente usa essa ideia inversa, né? Daí como é que acontece a questão da aproximação? Porque a gente sabe que, para quem não sabe o que é busca ativa, mas assim... existe o aplicativo, enfim, adoção, onde há vídeos ou fotos das crianças e um pretendente olha e se apaixona. Daí, não, agora é a nossa hora de ser perverso, vamos fazer o contrário. Então, daí explica como é que é a gente... no apadrinhamento. O meu, quando eu conheci o Lucas, foi bem diferente. Então. Essa é a cereja do bolo. Eu me lembro bem das nossas discussões. Como é que eles vão se conhecer? Vamos fazer uma festa? Não. Eu conheci o Lucas numa festa... com um monte de crianças, uma fitinha no braço, um balão. Os que estavam aptos, com a fitinha verde, tá apto para adoção.
para o apadrinhamento. E aí, quando eu escolhi a criança, meti uma fita vermelha. Então, é uma coisa que... Vamos fazer o recorte da época também. Sei que acontece em alguns lugares ainda. Mas que eu vejo que aquilo ali é bonito. Ah, daí o Lucas me entregou um balão e me chamou de Dindo. Ele me escolheu. É lindo contando. Mas os que voltam para casa... né? Acho que parecido com o que a doutora Carmen falou do dia do encontro, um pouco assim, né? Quem é que vai segurar essas crianças quando voltam para casa sem padrinho nenhum? Eu acho que expõe muito, né? E daí, como é que a gente pensou em fazer diferente? Então, a gente pensou no protagonismo deles. Porque o que acontece? Eles não escolhem nada. Eles não escolhem ir para o abrigo, eles não escolhem sofrer as violências, né? Então, eles estão ali por uma condição adversa, né? Obviamente. E o apadrinhamento é uma oportunidade deles poderem escolher. Então, a ideia que a gente teve, né, a partir de muita discussão, foi que, então, os afiliados escolhem os padrinhos. Né? São feitos vídeos, esses padrinhos gravam vídeos se apresentando, e esses vídeos são mostrados para os afiliados, e a partir daí é que eles sinalizam se eles querem ou não conhecer aquela pessoa, e eles também daí vão gravar vídeos para que o primeiro momento deles se conhecerem é através desses vídeos, mas quem escolhe são os afiliados. E quando a gente fala isso na primeira reunião, explicando sobre o projeto, a gente já vê uma ansiedade ali dos padrinhos. Apavorados. Isso é muito bom, né? Isso é muito bom inverter um pouco. Tinha uma época que eu lembro que a gente teve até o pessoal do canal do Santo Tardia que fez até oficinas para os padrinhos fazerem os seus vídeos, porque eles estavam desesperados, eles não sabiam. Mas eles ficam até hoje, tá? Mas a ideia é essa, a gente não quer nada fácil. Como é que é? O que eu falo? Como que eu me apresento? E será aí, que vão gostar de mim? Será que vão gostar de mim se ninguém gostar do meu vídeo? Ah, é um risco que se corre, né? Então, assim, e para os afiliados, eles adoram, né? Eles amam. Ah, eu que vou escolher. Sim, é tu que vai escolher. É o empoderamento. E aí a gente fala, olha, eles passaram por 5 oficinas, eles tiveram entrevista. Tudo isso, tia, que eles chamam a gente de tia. Sim, tudo isso. Não é assim qualquer pessoa que vem para ser padrinho. Então a gente dá, assim, esse protagonismo, essa importância que eles têm, né? Eles têm essa importância. A gente precisa dar isso para eles. E é muito bonito esse processo. Porque normalmente o primeiro vídeo eles olham e amam. Acho que nunca aconteceu de ter que mostrar o segundo vídeo. Né? Os vídeos são mostrados de forma individual. A gente sempre explica que a gente não se coloca um telão na sala. Vamos sentar aqui. Senão a gente faria uma festa de novo. Botar todo mundo pra... Exatamente. Então, claro que a equipe já vai ver ali o padrinho pensando mais ou menos nas demandas de cada afiliado. Porque, claro, cada criança, cada adolescente tem uma necessidade diferente. Né? Mas aquele afiliado, a gente vê ali que o perfil se encaixaria mais uma pessoa que não tenha filhos, ou daqui a pouco ele precisa de uma referência masculina, feminina. Então, isso é pensado junto com as equipes do abrigo para que se mostre esse vídeo e, a partir daí, do ok, aí sim, daí o padrinho é chamado, é mostrado o vídeo do afiliado, normalmente a gente que grava os vídeos nas oficinas, e é falado um pouco da história, né? O que se faz importante ser dito, acho que isso é outro ponto importante também. Existe toda uma confidencialidade, né? Então, a gente sempre expõe isso nas oficinas, não vai chegar numa reunião familiar, olha, meu afilhado sofreu abuso, ele vê... Não é essa a ideia, tá? Muito pelo contrário. Inclusive, a gente até diz para não perguntar o que aconteceu, por que foi pro abrigo. E se esse relato vir, ele vai vir espontâneo, com um vínculo que vai se constituir. Não cheio de presente no primeiro encontro, que isso não funciona, mas eles fazem igual. Isso a gente orienta também. Não é para ficar dando muito presente, né? Até para não associar aquele vínculo com vínculo material. Como é interessante isso dos padrinhos fazerem o vídeo. Porque eles têm noção do que é. Vou botar essa ideia na adoção agora. Eu adoraria. Não, é verdade, porque aí eles têm a ideia do que é estar ali, olha, me escolham. Porque vulnerável, né? Porque, na verdade, quem está lá no abrigo está o tempo todo querendo ser escolhido. Ser escolhido pelo pai, ser escolhido pela mãe, pelo irmão, pela tia, pelo adotante. Então, assim, o que está acontecendo? O padrinho inverte o papel. Já chega muito mais preparado, porque ele vai sentir naquele vídeo. E a gente sempre teve esse olhar de o que precisava mudar. Essa ideia da caridade, do assistencialismo. Eu tô aqui e a criança tá aqui. Mas não, se a gente trabalha na infância, é o contrário. Só que às vezes a gente tem até questões institucionais que a gente ainda vê que eles estão lá e todo mundo toma decisão por eles. O que eles podem tomar de decisão... Eu acho que é isso. O apadrinhamento, ele não... O padrinho tem que estar pronto também para ser rejeitado. E vai ser. E vai ser mesmo nos apadrinhamentos que dão certo.
Por que a gente diz isso? Porque quando eles se conhecem, às vezes, num primeiro momento, eu sempre digo, é a fase do namoro, todo mundo quer se conquistar. Alguns adolescentes já têm, assim, um perfil mais sedutor, mais comunicativo, outros são mais introspectivos. Mas, num primeiro momento, ninguém se apresenta de forma livre a sua face, né? Ninguém. Ninguém. Nem nós. E nenhuma relação que se constitui. Ninguém. Então, os padrinhos precisam estar preparados para as frustrações que virão. E vão vir muitas, né? De finais de semana eu não quero ir. E isso a gente sempre explica. A gente tem que se colocar no lugar. Tem final de semana que a gente não está afim de interagir. Que a gente não quer sair da nossa casa. E o abrigo é o lar provisório deles. E muitas vezes é o primeiro lugar que eles conseguiram ter pertencimento, serem cuidados. Então, por mais... mas a minha casa é melhor, tem a família, ele pode... Ok, mas ele tem o vínculo com a instituição. Então, o padrinho, ele tem, e a madrinha tem que saber lidar com essa frustração e conseguir compreender, não levar para o pessoal. Ele não gosta de mim. Não, daqui a pouco ele está vivendo uma situação totalmente fora do que tu imagina. Né? Às vezes está lá vivendo um processo de destituição da família, né? E isso vai impactar nessa relação. Então, tem várias coisas que a gente Ou até trabalha questão de... A gente vê muito questão de ciúme, assim, né? O afilhado não quer ir. Às vezes tá com uma namoradinha, um namoradinho, e aquele final de semana, alguma coisa. E aí, meu Deus, e agora? E tem... O padrinho tem que saber também o lugar dele de que é só padrinho. E assim, às vezes a forma de relação que eles conhecem é outra. A forma de amor que eles conhecem é outra. Quem está ali viveu histórias tristes. A gente não precisa negar isso. Não, viveram histórias tristes. E talvez o abrigo naquele momento seja o único lugar que aquela criança se sente segura. Não é o lugar ideal, nós adultos sabemos. Mas a criança que veio passando por um ciclo de violência e está ali protegida, às vezes apanhou. E às vezes muito tempo institucionalizada. E às vezes muito tempo, é ali que ela se sente numa fortaleza protegida. Então é difícil quebrar a barreira. E vai incumbir muito mais ao padrinho quebrar essa barreira. E aí vem a questão da adoção, né? Que já aconteceu muitas vezes. Os padrinhos fizeram 2 encontros, me chamam. Mas eu amei, eu quero adotar. Não vai. Não vai adotar, né? Então, e nem vai falar para a criança que tu quer, para o adolescente que tu quer adotar. E já ouvi de adolescentes, eu não quero ser adotado. Né? Eu quero ficar aqui até os meus 18, eu tenho vínculo ainda com a minha família biológica, porque isso acontece dentro do apadrinhamento. Alguns, não muitos, né? Tem algum vínculo com a família biológica, às vezes até fazem visitas para a família biológica. E eu já ouvi isso de adolescente. Eu não quero ser adotado. Mas como que ele não quer? Ele não quer. O que a gente combinou? Também. A gente falou de apadrinhamento. Tu não precisa deixar. Até melhor que tu siga sendo padrinho do que uma adoção, uma guarda que não vai dar certo. Porque o apadrinhamento tá dando sucesso. Né? E se a gente avançar, a gente regride, daí a gente acaba com tudo. Então, aí, de novo, a gente fala do protagonismo. A gente tem que ouvir eles. Respeitar o que ele quer. E a gente... Claro, tem decisões que têm que ser tomadas que eles não têm condição de tomar. Mas questões que têm a ver com o futuro deles, que vai além dos 18, principalmente, é deles. E eu acho que esse exercício, né, de fomentar isso dentro das instituições, que eles consigam tomar algumas decisões, assim, e que isso seja valorizado também dentro das instituições. E aí, falando de instituição um pouquinho, a gente, né, claro, a gente sabe que tem os encaminhamentos, a gente tem a preparação, que é mais a parte da ela, mas aí a importância das equipes dos abrigos, né, doutora? De que se todo mundo não trabalhar junto, o apadrinhamento não funciona. Não funciona. As equipes têm que estar preparadas e atentas ali para propiciar esse apadrinhamento, para tentar fazer que aquela criança se solte, que entenda que o padrinho está ali por ela. Às vezes acontece assim, eu não quero ser adotado, eu não quero padrinho, eu quero ir morar sozinho. A gente tem que respeitar. O que se começa a fazer? Isso a gente já conversou várias vezes em audiências concentradas. O que se faz? 17 anos já começa a procurar um lugar para essa criança morar, para esse adolescente morar. Daqui 18 ele vai ter que ser desligado. Vamos procurar um estágio, vamos procurar um curso técnico. E aí a figura do padrinho é essencial. Então, o que a equipe tem que fazer? Nessa transição, também tem que procurar entrar em contato com vocês e achar um padrinho. Porque se desligou, agora está morando sozinho. A gente sabe que hoje em dia, 18 anos, as pessoas não têm tanta maturidade, ainda mais quem veio sofrendo. Então, é importante que a equipe do abrigo, a equipe técnica, também as psicólogas lá, trabalhem em conjunto. Isso é uma rede.
e fazer com que... E tá disponível para essa escuta, né? Porque o padrinho, a madrinha acaba sendo uma família extensa ali, que tem que ser trabalhada junto no plano, né? De atendimento dessa criança, desse adolescente, para que muitas vezes é uma alternativa para depois do desligamento por maioridade, né? Não digo como morar junto, mas é aquele que vai alugar uma casa perto, é aquele que vai estar ali de olho para ver se vai no emprego, porque eles saem meio desorientados, às vezes. Na verdade, é a melhor alternativa. Né? Para quem está completando a maioridade, a melhor alternativa é essa. Até porque quem está completando a maioridade já diz, eu não quero ser adotado. Já passou. E a gente tem que respeitar. Sim. Quantas vezes já disseram pra gente, eu não quero ser adotado? Então, o que começa? Começa a trabalhar essa autonomia. E nessa autonomia que entra o padrinho. Vamos trabalhar a autonomia, vai morar sozinho, vai trabalhar, vai estudar, mas o padrinho está ali. Por uma eventualidade. Não, às vezes até assim, eu preciso, sei lá, ir no hospital, eu não estou bem. Vai ligar para quem? Tu tá desvinculado do abrigo, tu não vai ligar para o abrigo. Vai ligar para quem? Vou ligar para o padrinho. Padrinho, pode me dar uma ajuda? Pode me levar no hospital? Quebrei a perna, como já aconteceu, já vi. Quebrei a perna. Pode me ajudar a fazer o mercado? É isso, o padrinho é uma ajuda. E assim, ó, vamos lá pensar, não tem dados, obviamente não tem dados disso, mas assim, o que eu vejo também a longo, né, prazos, é que a gente, às vezes o apadrinhamento, ele tem uma função também de evitar esse ciclo, porque a doutora sabe que a gente pega, às vezes, 3, 4 gerações da mesma família no acolhimento, né? Pelos mesmos motivos. Eles fazem 18, saem do abrigo e vão procurar quem? Vão procurar a família, que daí repete, porque é o modelo parental que eles têm, é o modelo de vida que eles têm. E o apadrinhamento, quando apresenta um novo modelo de família, o que pra gente é normal, mas para eles não, talvez... Isso pode ajudar eles a ter outros exemplos, né? E esse é o caso clássico do que não quer ser adotado. Quando ainda tem a família ali, tem um vínculo afetivo com a família, não quero outra família. Só que precisa de um padrinho para orientar, porque senão vai... Já começa assim, várias gerações, já sai do abrigo maior e já deixa as filhas no abrigo. Isso é caso clássico. Ou volta a morar com a família biológica. Ou volta a morar com a família biológica. E repete, às vezes, aquele modelo. Que não é protetiva, que não está dando certo. E aí entra o padrinho. E especialmente para fazer uma orientação. Sabe aquele negócio também que santo de casa não faz milagre? Então, às vezes, por mais que a equipe fale, quando vem uma pessoa de fora, consegue colocar na linha. Como é que diz que conselho ajuda, mas o exemplo arrasta, né? Então, às vezes, ele vendo aquele modelo de família, ele fala, opa, mas aí tem esse e tem esse, eu não preciso falar nada. Mas eu vou ver. Às vezes, eu lembro de casa, assim, eu penso, nossa, tio, eles têm uma estante cheia de livro em casa. Uma coisa assim, ó... Meu filho nunca tinha visto com 9 anos, ele nunca tinha experimentado uma cama de casal. Porque antes do abrigo ele morou na rua e morava no abrigo. 2 lugares que não tem cama de casal, né? Não pode ter cama de casal no abrigo, pelo amor de Deus. E aí nossa, pra ele ele dava o duplo carpado em cima do colchão. São coisas simples. Então, às vezes a gente acha, porque tá muito grande. Mas são essas pequenas experiências, né? Eu tenho várias lembranças com o Lucas que foi do apadrinhamento, que foi tipo... Ele morava lá perto do Lami, ele achava que já conhecia a praia. Aí quando ele foi... mas praia de ontem eu nunca tinha ido. Então, umas coisinhas assim, pequenas experiências. Comer um X, coisas básicas, assim. E eu acho que é isso que a gente tem tanto medo, assim, da questão do perfil, da idade, coisas... eu acho que o que para uma adoção talvez a gente não estaria preparado... né? Alguns perfis, o apadrinhamento se encaixa totalmente, né? Que eu acho que é a questão da saúde mental, né? Eu acho que e o padrinho entendeu o limite que ele tem. Porque às vezes uma expectativa muito alta, não, mas eu vou apadrinhar, daí ele vai... Isso é muito comum, não? Vou botar ele num curso, ele vai fazer faculdade. Eu vou consertar essa criança. Vamos desacelerar. A gente está falando daqui a pouco de um adolescente de 16 anos, que está no 5º ano, que tem uma questão... às vezes de uma deficiência intelectual ou de uma defasagem escolar, vem de modelos onde estudar não era uma prioridade, porque às vezes não tinha nem o que comer. Então, assim, a gente tem que primeiro ver o que aquele adolescente consegue dar conta, porque vai ser uma frustração para ti e para ele.
Então, a gente tem que conseguir administrar isso primeiro, né? Porque a nossa função não é consertar essa criança, Não. né? E a gente tem essa coisa da coisa, nossa, agora eu vou tornar ele isso e aquilo. Vai ser igual meu filho. Não, porque meu filho já tem 16. Quando a gente vê esse perfil, a gente às vezes já nem recomenda pro apadrinhamento. Porque daí tu vai colocar, às vezes, o adolescente numa situação de violência. Né? Tu vai ali, de alguma forma, piorar a situação. Né? Tu vai exigir coisa. E as questões de saúde mental. Isso a gente sempre porque coloca, né? é o perfil mais preterido na adoção, né? Não adianta. A questão de saúde mental é muito difícil. E aí eu vejo coisas que eu vivo hoje, assim, de que eu tenho um apadrinhamento aí com maior de idade com deficiência intelectual, né? E que vai lá em casa uma vez por mês e coisa. Que é onde eu dou conta. Eu jamais conseguiria pegar uma curatela, eu não consigo, pela minha condição de vida hoje. Mas uma vez por mês, um apadrinhamento, uma coisa que é muito importante. Tem um apadrinhamento, eu não Não sabia disso. Tenho, é uma novidade. Tenho 22 anos. Foi nosso acolhido quando era pequeno, da taça quando era pequena ainda. Que legal, não sabia. E mora no residencial terapêutico em Canoas. E aí vem uma vez por mês e tudo. E é ótimo. E é isso, é a questão da continuidade, da permanência, da consistência. Não é o tempo, não é a quantidade, e sim a qualidade dessa relação. E assim, eu penso, porque que nem eu falo, e esse caso, por exemplo, ele demanda muita medicação, muito atendimento, que a instituição é o lugar que eu vejo que é o lugar mais apropriado, que consegue dar conta dessa demanda que eu não dou. Aí eu consigo dar conta da parte do afeto, né? Então, eu acho que das pessoas pensarem e abrirem que o perfil do apadrinhamento, daí como tu colocou lá no início, né? A pessoa tem que estar mais desprendida. Não é preencher o SNA, que é o perfil que eu queria como filho. O padrinho, o afilhado, ele pode ter essas questões de saúde mental. Isso é muito legal. É uma experiência também da gente melhorar também como pessoa. Ah, com certeza. E a gente já teve experiências também de apadrinhamentos, de acolhidos que completaram a maioridade, foram para residencial. Tá até hoje, né? Está até hoje eu lá. Eu sei de que tu tá falando. E se ouvir, vai saber também. Que foi do primeiro apadrinhamento. Foi do primeiro apadrinhamento, então a gente já está falando aí, o quê? De 5 anos, mais ou menos. E eles têm uma relação, até hoje, eles visitam, levam para casa, mas também, quando ele fez 18, eu lembro que a gente teve uma reunião e eles perguntaram, né, o que a gente faz agora? Eu disse, vida que segue. Vocês só vão buscar ele num endereço diferente. E foi o que aconteceu. Porque eles também se sentiram um pouco nesse compromisso. É um menino que tem uma deficiência intelectual, tem várias questões de saúde mental. Eu disse, não, vocês não precisam acolher na casa de vocês. Mas se vocês seguirem visitando ele uma vez por mês, como vocês fazem hoje, vocês já vão fazer muita diferença. Porque era um menino que não tinha vínculo nenhum. Então, hoje, se não existisse esses padrinhos, ele estaria lá sem nenhum vínculo. Nenhuma convivência. E eles têm, né? Eles vão para um residencial, eles têm as limitações. O meu vive mandando mensagem. O meu joga com o meu filho online todos os dias. Eles falam todos os dias. Então, assim, eles têm esse contato. Na verdade, ele tem um contato até maior com o Lucas, que é o meu filho. E todos os dias. Então, ele criou-se dentro da família mesmo esse ciclo de convivência que ele sozinho no acolhimento, eles não têm, ou tem só entre eles. E a gente sabe, né? O que acontece depois dos 18? Questão de saúde mental, para onde é que vai? Infelizmente, vai para um residencial. Porque a gente, até os 18, não foi adotado na vara da infância, dificilmente vai ser adotado na vara civil. Já é maior. Ou vai conseguir criar uma certa autonomia e morar sozinho, ter sua vida, ter um padrinho, ou vai ter que ir para um residencial. E aí o residencial nada mais é. Ele vai estar só com pessoas também com questão de saúde mental. Exatamente, aí não desenvolve. Não tem como desenvolver, porque ali todo mundo está com limitações. Então, tem que preparar para desenvolver antes dessa partida para o residencial. E nem sempre a gente consegue fazer isso, né? Às vezes, as limitações não permitem. O ideal mesmo é que consiga sua autonomia e que tenha ali um padrinho. Agora, quando vai para o residencial, fica mais difícil ainda. E eu não vejo padrinhos com perfil de pegar crianças que estão nos residenciais. Né? Pegar no sentido de... Isso, de apadrinhar. Apadrinhar. Até no acolhimento, né? A gente tem dificuldade, né? Dificuldade. Bastante, assim. Bastante. E é o nosso público maior até. É o maior. Gravataí agora, com demanda de apadrinhamento, é mais com alguma questão de saúde mental, né? É. Tem sim, mas é mais com Não, mas eu saúde digo, mental. maior assim que a gente tenta e às vezes não consegue. É. Daí isso tem a ver com o quê? Com a expectativa do padrinho, sabe?
Um pouco, né? Porque nas oficinas, normalmente antes de iniciar as oficinas, a gente entende qual é a demanda, qual é o público, né? Então, daqui a pouco a equipe vai sinalizar, olha, a gente tem adolescentes com alguma questão de deficiência intelectual, algum outro transtorno, e aí a gente já vai abordar isso nas oficinas e a gente já vai entendendo um pouquinho o quanto as pessoas realmente compreendem essa demanda, né? E realmente estão dispostos a entender que aquele afiliado daqui a pouco não vai, né, ir para uma faculdade. Né, que ele precisa primeiro se alfabetizar. Então, assim, a gente vai trabalhando essas expectativas, mas, claro, treino é treino, jogo é jogo. Quando chega a hora do afiliado chegar, eles têm uma ideia romantizada de fazer uma revolução, de mudar, de não, agora que ele vai conviver comigo, vai ser diferente. Então, assim, dá uma frustrada ali, às vezes alguns acabam desistindo, infelizmente, já aconteceu, a gente não pode dizer que não, né? E outros a gente consegue chamar, conversar. E aí o papel, de novo, da equipe técnica, do abrigo, de poder estar muito atenta. Daqui a pouco aquele padrinho começa a estender um pouco as visitas, né? A gente não vai querer visitar hoje. Então, assim, daí de poder chamar para conversar. É o mesmo trabalho que se faz com a família, vai se fazer com o padrinho. E pegando esse gancho ainda também, dessa questão também, a gente entender que o apadrinhamento ele vai ser constantemente, né, avaliado, porque, assim como a família extensa, por mais que sejam habilitados para o apadrinhamento, são preparados, enfim, podem ser bons padrinhos e depois se mostrarem que não são tão bons. E, às vezes, nós já fizemos parecer, a gente teve que entrar como elo para suspender um apadrinhamento, sugerir a suspensão daquele apadrinhamento. Nesse caso, teve uma questão de gênero ali, de homofobia, vamos dizer. E que a gente entendeu que aquilo ali fazia mais o adolescente sofrer mais em relação a ser quem ela é e acaba reprimindo mais do que ajudando. Então, a gente entender também que o apadrinhamento, ele vai ser constantemente avaliado, né, doutora? E que isso precisa... Os padrinhos, eles não têm uma responsabilidade legal. Não tem guarda, mas eles têm uma responsabilidade moral. Sim. É um padrinho. Tanto que tem um termo de compromisso, né? Exatamente. Não tem uma guarda, mas tem uma responsabilidade que não chega a ser, assim, legal ao ponto de ser responsável civilmente pelaquele jovem. Mas tem uma responsabilidade moral. Ao ponto de suspender o convívio também. Exatamente. Não pode... Vou dar um exemplo que acontece. O padrinho combina. Vou te buscar para passar as férias. A criança fica lá, da mochilinha pronta. Não vou mais. Para alguém que já está com muitas frustrações, isso aí, assim, derruba a criança. É mais um abandono. É mais um abandono. É esse tipo de caso que daí se reavalia e fica fora do apadrinhamento. Porque o apadrinhamento veio para ajudar e não para atrapalhar, né? Então... Dali, do abrigo para um lugar melhor. Não dá para... Exatamente. Veio para trazer mais ajudar. problema, né? Exatamente. Então, tem uma reavaliação e tem, sim, esse compromisso moral do padrinho, né? Não é só, vou fazer, vou hoje, vou amanhã, vou desmarcar. Não, marcou, vai, né? Se organiza para isso. O padrinho também tem que estar organizado. Uma coisa que eu aprendi na prática é o quê? Nunca... isso a gente fala também, né? Nas oficinas. Não marca com a criança. Tudo trabalha com a equipe técnica, então precisa avisar que tu vai para a criança. Avisa com a equipe que se der alguma coisa errada, a criança não está te esperando. É o melhor. Mas isso é difícil de acontecer, né? Mas é o melhor. Porque tu combina em casa, né? Daí a equipe não está perto. Final de semana que vem eu te pego lá. Aí final de semana que vem decide não pegar. Pronto. Aí a criança ficou esperando. E aí gera uma frustração, reedita o abandono, ele já acha que vai romper, ou, na grande parte das vezes, ele já acha que fez alguma coisa errada, porque o adolescente, ele sempre vai se sentir culpado, ele sempre vai achar que ele fez alguma coisa errada, eu falei alguma coisa errada, eu fiz alguma coisa errada. E acho que o adulto, de novo, tem que estar ali no papel de entender a sua responsabilidade, que ele tem que dar conta. O adolescente, não é ele que tem que dar conta das frustrações do não, e sim o adulto, porque o adolescente, muitas vezes ele vai dizer que ele não quer ir, ou muitas vezes ele vai dizer, eu não quero mais que tu seja meu padrinho, já enfrentamos isso em muitas circunstâncias,
Exatamente o que se fez. Se deu um tempo, o padrinho ficou ali mantendo, né, um contato, mandando notícias e se reestabeleceu a relação. Então, às vezes, eles precisam só ter aquela segurança de que aquela pessoa não vai embora como todas as outras pessoas já foram da vida dele. Que não é no primeiro... Eu sempre digo assim, as relações para eles é como um papel, é muito frágil. Qualquer probleminha que der, a gente vai romper. E o padrinho precisa vir exatamente para transformar isso, para ressignificar o que é vínculo, o que é afeto. Quer dizer, não é no primeira pisada de bola que a gente não vai mais se ver. Tem um autor, acho que é o Schettini, que fala que é preciso aprender a aceitar a aceitação. Porque tu levou paulada a vida toda, é difícil tu acreditar que alguém vai te querer do jeito que tu é, daquela forma, mesmo que como um afilhado. Então, tu tem que, daí, quando a doutora fala também, conquistar isso, tu mostrar que tu vai estar ali. E tu tá ali mesmo longe, mesmo fazendo um mês que tu não quer ir na minha casa, mas quando tu quiser, eu tô aqui. Entendeu? Porque uma hora vai dar. Aí dá um ruim no abrigo lá, né, pra quem que vai gritar. Né? E é isso, assim. Saber que é aquela coisa da fortaleza ali, de tu tá ali, mas tu saber que tu não precisa. E acho que a gente tem ainda uns minutinhos, pouquinhos, mas a gente passa rápido, né? E a gente... Essa relação, eu acho que é importante tu falar também, a relação do padrinho com as equipes. Que às vezes dá aquele embate de autoridade de que quem é que manda? Então, assim, o padrinho tem que entender que primeiro a referência dele vai ser a equipe técnica, né? E não é os cuidadores, não é o acolhido, porque isso às vezes dá problema Nem aí. nós. Nem nós. Então, às vezes a gente faz uma intermediação, mas a gente sempre... Nem a juíza. Né? A gente sempre direciona. Assina. O que eles têm que entender? A equipe técnica é como se fosse os pais. São os responsáveis. Então, toda e qualquer tomada de decisão, todo e qualquer problema que os padrinhos identificarem, qualquer conversa, tem que ser diretamente questionar a medicação. Tudo. Até métodos educativos. Botou de castigo, acho que não tinha que colocar. Então, assim, tem que se ter um respeito ali por quem é o responsável pelo cuidado diário. Porque os padrinhos têm uma convivência que é espaçada, que é finais de semana, uma vez por mês, a cada 15 dias. É diferente do dia a dia. E, claro, a gente está falando de uma instituição de acolhimento, que daqui a pouco vão ter problemas de relacionamento que não vão aparecer lá na casa do padrinho, por questões óbvias. Então, assim, acho que poder respeitar e ter uma comunicação que flua. Né? Então, eu não falei hoje, amanhã vira um problema maior. Mas também, né, não só dizendo que quando a gente fala que quem é os pais, quem é o responsável legal é o abrigo, mas também eu acho que quando a gente fala de proteção, né, que daí lá no ECA que é a família, a comunidade e o Estado. Então, o padrinho representa essa parte da comunidade também de olhar para essa criança. Porque, vamos ser sinceros, instituições são geridas por pessoas e pode acontecer coisas, às vezes, mais adequadas, menos adequadas. E eu acho que esse papel também é mais um olhar para essa criança que, às vezes, alguma coisa que aconteça, ele pode... Né, entrar em contato com a equipe, dizer que eu já fiz isso, e questão de, olha, me trouxe isso aqui que aconteceu, não sei o quê. E às vezes tem situações que vêm que a criança não se sente à vontade para contar para a sua equipe técnica, mas se sente à vontade para contar para o padrinho, né? E ele tomar as medidas ali do que como adulto, né? Mas o contato ser com a equipe, né? Acho que a ideia é não fazer um atravessamento. Do padrinho com a equipe. Mas de intermediar isso, às vezes, então, eu vejo de forma positiva, então, assim, mais alguém para olhar para essa adolescente. E um olhar singular, um olhar que dentro de uma instituição, por melhor que seja, é impossível. Né? Essa singularidade que é o que o apadrinhamento traz. Alguém que vai estar ali olhando, daqui a pouco, olha, eu percebi que ele está com um problema, ele não enxerga bem, ou daqui a pouco... Né? Coisas, às vezes, do aprendizado, que o afilhado daqui a pouco vai levar o tema para fazer junto em casa, e o padrinho observou alguma coisa que dentro do abrigo ele está lá atendendo 15 no tema de casa. Então, tem várias questões, mas claro que é importante falar ali direto, não fazer uma intermediação, né, com os acolhidos. E até coisas às vezes, tem coisas que a gente... acaba sabendo mais do que a própria equipe, né? Porque a criança traz pra gente, mas não traz, né? O Jonathan tem coisa que ele me traz e que a instituição que ele está hoje não tem essa ideia. Porque é onde ela vai estar à vontade para se contar. Só que, claro, não é a gente querer essa ideia que a gente tem de apadrinhamento de eu sou o salvador, daí tu quer ser o justiceiro, daí tu quer fazer caça às bruxas. Tem um limite. Um limite e um
um passo a passo para seguir ali com quem que tu tem que falar e de forma para não atravessar algumas coisas, senão se perde, às vezes, a ideia principal, né? Que é a parte do afeto, né? Que é das pessoas. A ideia é essa, não adianta. A ideia é o afeto. E tem um limite, sim, porque as cuidadoras são preparadas e por mais maravilhosas que elas sejam, elas não conseguem dar conta de tudo. Sim. São 20, 22, às vezes 25 crianças para elas cuidarem. Não tem como. Então, o padrinho, podendo estar atento individualmente ao seu afilhado e tratando com as cuidadoras, fica até mais fácil para elas olharem para aquela situação, porque às vezes elas não conseguem, por mais maravilhosas que elas sejam, elas não conseguem. Não. Então, tá, estamos nos encaminhando já para o final. Passou rapidinho. Vou deixar vocês para as considerações finais. E tu fazer um convite também. Fazer o convite que tu vai estar com a gente. A doutora vai estar no... Não sei o que é, mas já aceitei. Já sabe, sim. Dia 21 de março, no encontro do grupo de apoio, né? Na Elo, na sede da Elo, em Gravataí. A doutora Suelen vai estar presente. Tudo que você queria perguntar para a juíza, não tinha coragem de perguntar. Anotem as perguntas. Queria saber. Anotem as perguntas, que vai ser o momento. A gente vai colocar ela no meio da fogueira. Não vai estar gravado, então vocês podem perguntar o que quiserem. Isso, tudo no off. Então, dia 21, doutora Suelen, conversando sobre adoção, né? Então, acabei eu fazendo o convite, mas enfim. Mas já está aceito. Já tá. Convite a todos participarem também, tá? Agora, fiquem à vontade para as considerações finais aí. Bom, eu já agradeci no início, vou agradecer novamente. Que oportunidade maravilhosa de poder falar sobre esse tema aqui. E eu espero, assim, que todos os ouvintes tenham captado a mensagem, tenham entendido o que é o apadrinhamento. E, às vezes, não sei se eu vou fazer. Pelo menos vai lá, conhece melhor, faz a oficina. Olha, não falta boa vontade. O que falta são as pessoas chegarem até lá. E eu espero que esse momento aqui estimule as pessoas, que elas procurem, vão lá. É uma experiência única. E, assim, poder falar sobre isso me deixa muito feliz. Agradeço pelo convite. Espero que, assim, que a gente colha muitos frutos a partir desse vídeo aqui. E as oficinas não significa que tu é obrigado a padrinhar, né? Não, mas vai lá conhecer. Eu convido a todos que estão nos assistindo para irem lá conhecer. Com certeza vão gostar do projeto. Muito obrigada. Eu agradeço o convite. É sempre bom falar sobre o apadrinhamento afetivo, porque eu tenho um carinho muito grande por esse projeto. E convidar, né, reforçar o convite e, acima de tudo, que as pessoas possam disseminar sobre o que é o apadrinhamento afetivo, que eu acho que a informação tem que chegar da melhor maneira possível a todas as pessoas, porque tem muita gente que quer, não sabe aonde ir, não sabe como começar. Então, a gente quer cada vez mais expandir esse projeto para que mais adolescentes possam ter padrinhos. E agradeço de novo aqui pelo convite. Tu não foi convite, tu foi intimada. Eu sei. Tu veio obrigada, tu é amiga, tu não tem querer. Então, tá, gente. Obrigado por mais esse episódio. Esqueci de falar, sempre esqueço, né? Gente, deixem like, compartilhem com seus pares, deixem lá algum comentário lá no final, sei lá. Vou apadrinhar. Daí eu sei que vocês assistiram até o final. Isso é a prova. Então tá. Beijo, até o próximo episódio. Tchau.